Boa tarde, turma! Vamos estudar? Hoje a gente vai falar de uma outra característica de um outro texto. Nós já estamos conversando sobre ele, que vocês estão vendo aqui, é a resenha. E nós vamos também começar a escrever as nossas resenhas. Para tal, nós vamos pensar naqueles mesmos combinados quando a gente falou sobre a folha do bloco pautado. Primeiro, quais são? Primeira coisa, destaque a folha do bloco pautado para não ocorrer aquele erro fatal que eu falei com vocês. Fez toda a produção, mas na hora de destacar, rasgou a folha. Texto inválido. Então, destaquem a folha do bloco pautado, coloquem o título centralizado na primeira linha e o nome de vocês na segunda linha. Agora, se eu pedir uma resenha, vamos entender quais são as características da resenha e como eu vou montar o corpo deste texto na folha do bloco pautado. Vamos lá? Primeira coisa, eu tenho que entender que a resenha ela é um texto descritivo e de opinião, ou seja, eu posso colocar o que eu acho sobre aquela obra, aquele filme, aquele livro, algum evento cultural, seja do que eu estou fazendo a resenha. A resenha, gente, na verdade, apresenta um resumo geral do que eu acho que é aquilo. Normalmente, hoje em dia, as pessoas não querem saber de spoiler. Então, a resenha, eu posso apresentá-la sem falar o que vai ser no final. Porque, na verdade, eu vou estar colocando alguns comentários sobre a obra, mas a minha resenha, ela é um chamativo. Quanto ao quê? O que eu quero que as pessoas assistam, o que eu quero que as pessoas leiam, o que eu quero que as pessoas vejam. Então, eu vou colocar a minha opinião sem contar o final. Vejam só. Agora eu coloquei pra gente o corpo da resenha. Eu coloquei o corpo entre aspas, porque é pra gente entender o modo que nós vamos colocar, escrever esta resenha na nossa folha do bloco pautado, certo? Certo. Então, a introdução da resenha, lá o início dela, eu vou começar com o título, como eu já falei com vocês. Vocês vão colocar o nome na segunda linha e aí vocês vão começar a falar sobre a obra colocando autor, o gênero, a data em que ela foi feita, entenderam? O gênero, se é comédia, se é drama, se é suspense, se é aventura. Depois vocês vão começar a falar sobre a obra de uma maneira resumida. Se é um livro, vai contar um pouco daquele livro, né? Vão fazer depois, o resumo da obra já é o desenvolvimento, já é outro parágrafo. E aí, abaixo desse resumo, que você falou um pouco desta obra, vocês vão para o outro parágrafo e vocês vão fazer comentários gerais sobre a obra. O que vocês vão falar lá? A opinião de vocês, né? Sobre essa resenha, a opinião de vocês sobre esta obra. Então, vocês vão fazer comentários. Lembra que uma característica principal da resenha é ser chamativo para que as pessoas se interessem por aquela obra? Então, aqui nos comentários de vocês, vocês vão fazer esta questão chamativa, entenderam? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Se vocês gostaram, por que os outros devam assistir, ou porque os outros devam ler, ou porque os outros devam ir a uma peça de teatro, alguma coisa assim. Depende sobre o que você está fazendo a resenha. Então, este daqui é o corpo da resenha. Vejam vocês. Introdução, são os dados dessa obra. O desenvolvimento seria o resumo da obra e a conclusão da resenha são os comentários gerais sobre a obra e a opinião sua sobre esta resenha que você fez. Combinado? Então agora nós vamos entender isso lá na nossa folha do bloco pautado. Segue comigo.
Anotem nos cadernos de vocês de produção essas características da resenha, tá? Para que fique gravado aí também. Vejam bem, fiz a introdução, título da obra, nome de quem está escrevendo e na minha introdução eu coloquei o autor, a data, falei um pouco sobre este autor e o gênero deste livro que é para crianças, ok? Então, ó, vejam bem a minha introdução. Dei parágrafo, falei todo aquele início, certo? Não gastei 2 linhas, gastei mais, falei um pouco dessa introdução. Agora nós vamos seguir para o desenvolvimento, que nós vamos falar um resumo da obra. Vamos lá. Vejam bem. Agora eu segui com o desenvolvimento. Eu estou falando um pouco sobre este livro. Então eu dei um outro parágrafo, vou falar. Se as minhas frases estiverem extensas, eu vou cortá-las, eu vou colocar um ponto final e vou continuar a frase. Falei então que o livro fala sobre Tistu, que é um garoto que tem o dedo verde, ele é riquíssimo e mora com seus pais em um lugar especial. O dedo verde, eu tenho que apresentar um pouco o porquê desse título. Faz com que qualquer lugar que ele tocar, virar milagre, milhares de plantas no dia seguinte. Com uma guerra se aproximando, Tistu vai levando alegria para todos os cantos da cidade. Então veja bem, eu já coloquei aqui agora que nesta história tem um problema. E então as pessoas que estão lendo a minha resenha já vão ficar preocupadas, tipo, opa, vai ter uma guerra? Mas o que será que vai acontecer com esse menino? Poxa vida, ele tem o dedo verde e nasce milhares de plantas? Como é que será que vai ficar essa cidade? Então é nisso que eu quero que vocês foquem a resenha de vocês. Sejam chamativos. Vamos ver agora o produto final, a nossa conclusão. O que é que nós vamos falar nesta conclusão? Agora na conclusão, a gente parte para os comentários gerais e a minha opinião sendo chamativa. Então vamos lá, ó. O livro é extremamente inteligente, passando uma mensagem sobre humanizar as pessoas. Essa história francesa é perfeita e apesar de ser antiga, é ao mesmo tempo moderna e atual. Aí agora o final mesmo, a conclusão com a minha opinião pessoal. O final do livro é igual a ele todo, incrível. Se eu recomendo ou não esse livro, vocês decidem lendo minha resenha. Então, gente, com isso eu trago a pessoa curiosa. Eu falei sobre o livro, mas eu não contei a história. Perceberam? É assim que vai se dar a resenha. Vejam vocês que apesar da minha letra estar maior, eu gastei 3 páginas para minha resenha. Apesar de ser um resumo, isso não quer dizer que eu tenho que escrever 2 linhas ou 3 sobre a resenha. Então vejam vocês que eu vou pedir para vocês fazerem uma descrição de uma resenha livre, vocês vão falar do que vocês quiserem, de um livro, de um filme, de uma peça teatral, de uma outra obra, ficará livre, mas vocês terão que ser fiéis ao corpo da resenha. Combinado? Um beijo, turma!